buenas tardes a los sobrevivientes de todas las jornadas y a los que se integran, porque hay alguna gente alguna cara nueva que viene para este tramo del cuarto Foro Iberoamericano de Catástrofe UNESCO de Comunicación. Estamos en esta mesa de cierre. Les recuerdo igual que después tenemos a las 16 horas la proyección de Paysandú, Bella y Heroica Ciudad del Electoral, una película documental sobre la ciudad de Paysandú, que ha sido recuperada. Pero esta mesa de cierre, comunicación y desarrollo regional, va a contar con la participación entonces de la doctora Ángela Felippi, de la Universidad de Santa Cruz do Sul. Ángela está haciendo una estancia postdoctoral en la Universidad Católica y aprovechamos su venida, este viaje, para que nos diera su perspectiva en una presentación que se llama Comunicación y Desarrollo Regional, Relaciones Alargadas, relaciones extendidas serían, me mandé a hacer una traducción en el momento y capaz que no estoy diciendo muy bien. Y también tenemos la intervención de la magíster Julieta Kelcian, que es del Departamento de Comunicación de la Universidad Católica, y que va a presentar un trabajo con el título Saberes que la comunidad custodia, una aproximación a la recuperación de la memoria local a través del patrimonio audiovisual, y que está muy vinculada su presentación con la película que vamos a ver como final, como cierre de estos 2 días de trabajo y exposición. Bueno, entonces los dejo con Ángela, Filippi, y yo me voy a sentar por allá y les voy a marcar el tiempo desde allá, así no estoy viendo. Sí. Boa tarde, vou pedir desculpas, mas vou falar em português. Tentarei falar devagar. Sim. Vocês não podem reclamar. Sim. Obrigada. Então, como o Rosário mencionou, sou professora da Universidade de Santa Cruz do Sul, é uma universidade no sul do Brasil. O mapa mostra a localização do município. É uma universidade relativamente jovem, tem 25 anos de existência e uma natureza comunitária. Nessa universidade, eu atuo na graduação em comunicação, mas, sobretudo, em pós-graduação em desenvolvimento regional. E é desse lugar que eu falo. Então, a partir do que nós estamos fazendo e pensando no programa de desenvolvimento regional e, sobretudo, das relações entre comunicação e desenvolvimento, que são também tema do meu pós-doutoramento aqui na Universidade Católica, sob a responsabilidade da professora Rosário. E é algo em que a gente já vem trabalhando há alguns anos no âmbito desse pós-graduação. Bom, minha fala vai se dividir em 3 momentos. Primeiro, recuperar os estudos em desenvolvimento e a relação entre comunicação e desenvolvimento, uma relação histórica. Num segundo momento, tentar trazer já algumas reflexões que temos feito sobre as relações mais contemporâneas entre comunicação e desenvolvimento, tanto no âmbito da pesquisa como da intervenção social, mas sobretudo da pesquisa. E, num terceiro momento, apresentar, muito rapidamente, uma pesquisa empírica que nós fizemos a partir deste programa de pós-graduação e do programa de pós-graduação em comunicação da PUC, do Rio Grande do Sul, com a coordenação da professora Ana Carolina Skosteg, que está aqui conosco hoje. E, então, apresentar essa pesquisa como uma espécie de um exemplo, enfim, um caso, né, das possibilidades de relação entre o campo da comunicação e o do desenvolvimento. Bom, quando nós falamos em desenvolvimento, né, recuperando rapidamente aqui a trajetória, nós temos um corte temporal da metade do século XX, quando tanto
a academia como os governos vão passar a se preocupar com essa, enfim, com essa questão, né, chamada então de desenvolvimento. Num primeiro momento muito associado a uma ideia de crescimento econômico e forjado como conceito a partir de um contexto de pós-Segunda Guerra, de Guerra Fria e, sobretudo, de reordenamento do capitalismo, que faz com que os países europeus e Estados Unidos tracem um modelo de desenvolvimento para os países, enfim, não desenvolvidos, digamos assim, que leia-se países da América Latina, África e Ásia. Esse desenvolvimento, então, que se coloca, tem como modelo o próprio desenvolvimento desses países, né? E a concepção, então, de que todos os demais teriam que passar pelos mesmos estágios. É uma visão bastante linear do desenvolvimento, uma visão eurocêntrica, o Estados Unidos cêntrico, não sei como diríamos isso, né? E que, ao longo das, pelo menos, décadas de 40, 50 e 60, se implanta nos nossos países, até o seu fracasso, ou até a exposição do seu fracasso. A partir desse momento, a construção sobre desenvolvimento já é algo que está entre nós, né? Ou seja, já incorporamos essa, poderíamos dizer, ideologia do desenvolvimento, mas aquele modelo de desenvolvimento, aquela concepção de desenvolvimento já não se sustenta. Então, se mantém a ideia de pensar algo relacionado a isso para os nossos países, porém com outras orientações teóricas. A relação entre comunicação e desenvolvimento, ela está presente desde o início disso. A comunicação é tomada como algo instrumental que serve, né, a esse processo desenvolvimentista, em que, no qual a informação era uma forma, né, de levar essa proposta às populações, por meio dos meios de comunicação de massa. Então é uma relação antiga, né, porém uma relação que vai mudando ao longo do tempo. Hoje, então, quando nós falamos em desenvolvimento, nós falamos em algo mais próximo desse conceito do professor Manuel Calveiro Rios, né? Uma ideia de um desenvolvimento mais próprio para cada sociedade, autogestionado, participativo, que tem como princípio a equidade e só pode ser pensado a partir ou com vistas à democracia. É óbvio que não existe apenas uma concepção, né, de desenvolvimento vigente, mas digamos que essa frase, né, essa síntese, desculpa, ela tenta mais ou menos dar conta do que predomina, tanto no âmbito da pesquisa sobre desenvolvimento, como também das agências de desenvolvimento internacionais e nacionalmente localizadas. E também é um conceito que orienta as nossas pesquisas na área. No Brasil, a gente começa a falar em desenvolvimento regional, né? Então com essa adjetivação de regional, a partir dos anos 90, quando, depois da crise do capitalismo dos anos 80 e de uma retirada do Estado na planificação, se volta a falar, né, num Estado planejador do desenvolvimento, digamos assim. E muito à esteira do que acontecia nos países europeus. Então, se traz para cá essa concepção de desenvolvimento numa perspectiva regional e começam a surgir os primeiros programas de pós-graduação em desenvolvimento regional e assim como também alguns centros, independentes das universidades e agências governamentais. Falo aqui em termos de Brasil, mas acredito que nós temos situações parecidas nos países vizinhos. O nosso programa, apesar da nossa universidade ser uma universidade pequena e jovem, é o primeiro programa de desenvolvimento regional do Brasil. Hoje nós temos um campo bem consolidado nessa área, são 47 programas ligados ou a estudos regionais, ou a planejamento regional, ou a estudos territoriais, mas todos dentro de um mesmo conjunto de programas de pós-graduação que mais ou menos mantém as afinidades teóricas, né, embora não haja uma homogeneidade. Então, a partir dos anos 90, a gente começa a desenvolver esses estudos regionais no Brasil e esses estudos já têm uma perspectiva de desenvolvimento muito distinta daquela
da metade do século XX. Né? Aqui se fala em desenvolvimento não apenas econômico, não a partir de modelos prontos vindos dos países centrais, e nem em desenvolvimento que não envolva a participação. Os anos 90 no Brasil e também aqui na América Espanhola, podemos dizer, são anos de redemocratização, né? Ou pós-redemocratização. Então, nós vamos ter uma emergência de movimentos sociais e organizações da sociedade civil bastante grande, que vão fazer eco a essa concepção de um desenvolvimento participativo, que não é pensado só a partir do Estado e, sobretudo, que não se sujeita a modelos pré-concebidos necessariamente. E então a pesquisa em desenvolvimento regional, ela vai tentar dar vazão para esse anseio da sociedade e construir, não só formando quadros para corresponder a isso, mas também refletir aos nossos processos de desenvolvimento do final do século XX. Então hoje nós temos então programas de pós-graduação em desenvolvimento que são interdisciplinares, que é o caso do nosso também, tem uma relação com alguma coisa envolvendo uma intervenção social, embora sejam pós-graduações chamados de acadêmicos, não sei como é que se diz aqui, Rosário, não são cursos aplicados, sim, são acadêmicos, mas eles têm uma entrada muito grande, uma relação muito grande com certos movimentos sociais, organizações regionais, consórcios, enfim, vários tipos de organizações. E trabalham, sobretudo, com temáticas que envolvem isso, planejamento, gestão territorial, governança, políticas públicas, levando em conta os aspectos culturais, as identidades regionais, territoriais, a diversidade cultural, atividades produtivas locais, e entre outros temas. Essa só para ilustrar algumas linhas de investigação. E aqui uma lista dos nossos planos de estudos nos programas de mestrado e doutorado. Meramente ilustrativo aqui, para se perceber a variedade de disciplinas, né, a tentativa de dar conta da interdisciplinariedade. Bom, a comunicação e desenvolvimento, então, como falava antes, é uma relação que já existe desde os anos 40, 50, né, a partir principalmente dos centros norte-americanos de estudos que vão desenvolver metodologias, teorias, métodos de intervenção, enfim, para que se use os meios de comunicação de massa, sobretudo, para levar a proposta, né, de desenvolvimento do período. Né. Então, nós tivemos também, então, junto com a falência do modelo de desenvolvimento, por volta dos anos 60, 70, já mostrando sinais, nós também tivemos um momento de revisão dessa relação entre comunicação e desenvolvimento. E dá para nós destacarmos alguns pesquisadores já conhecidos por nós, como Paulo Freire, diria que talvez tenha sido o principal nome, Antônio Pasquale, Juan Dias Bordenave, Mário Kaplun, aqui do Uruguai, Luiz Ramiro Beltrão, entre outros mais recentes, que fizeram uma ruptura, né, entre a perspectiva mais tradicional de pensar a comunicação para o desenvolvimento, inclusive nesses termos, né, comunicação para o desenvolvimento, e propor outras possibilidades. Nesse sentido, aqui só para ilustrar algumas das... apesar dessas imagens serem recentes, elas ilustram uma forma tradicional de se trabalhar a comunicação para o desenvolvimento. Bom, então, a partir dessa ruptura, digamos assim, a gente vai ter uma certa dispersão dessa disciplina, né, da comunicação voltada para o desenvolvimento. Ela, inclusive, desaparece dos nossos currículos. Né. Eu, por exemplo, quando me graduei, tive comunicação para o desenvolvimento. Né, e hoje não temos mais como disciplina no currículo. Mas acabou dando entrada, enfim, para outras disciplinas aproximadas, como comunicação comunitária, comunicação popular, participativa, enfim. Ela muda de nome, muda de perspectiva, mas de alguma forma segue mantendo uma relação com essa a ideia de construir algo, né, de uma mudança social.
da comunicação como podendo fazer algum tipo de ação nesse sentido. Bom, pensando numa perspectiva então mais atual, né, nós vamos ter então a presença ainda dos estudos de comunicação e desenvolvimento bastante forte em vários centros do mundo, embora não estejam aglutinados, né, em um nome de disciplina, com uma perspectiva teórica, e não que isso seja algo necessariamente positivo, né, mas nós vamos encontrar vários centros, alguns muito, digamos assim, como por exemplo as cátedras da Unesco, né, tendo algum tipo de aporte que vem de um organismo como a Unesco, outros com maior independência. Vamos ter isso no âmbito da área de comunicação e no âmbito da área de desenvolvimento e algumas áreas próximas, como, por exemplo, extensão rural. No Brasil, nós temos pós-graduações em extensão rural e configuram como uma área, enfim, sub-área do conhecimento. Nós vamos ter essa presença. Sobretudo, então, hoje, a ideia da comunicação e desenvolvimento passa muito pela ideia de a comunicação como um eixo dinamizador de espaços de transformação, articuladora de redes sociais para estabelecer relações proativas. E também, que é o caso, por exemplo, dos programas em desenvolvimento rural, trabalhando com a ideia de que os nossos estudos estão muito relacionados a observar e a intervir nos processos de negociação e resistência frente à escalada hegemônica global. Vejam que já é uma perspectiva muito, muito crítica, né, em relação ao que era a sua origem. Né. Poderíamos colocar, assim, aqui é uma síntese preliminar que eu elaborei nesse período de estudos aqui, o que poderiam ser hoje os objetivos da intervenção em comunicação e desenvolvimento. Aqui pensando não só na pesquisa, mas numa prática social. Né? Facilitar o acesso à informação e ao conhecimento, principalmente as populações mais vulneráveis, auxiliar nos processos de decisão, governo eletrônico, democracia digital e afins, incentivar mudanças de comportamento para um consumo sustentável, promover o uso sustentável dos recursos naturais, aumentar a conscientização em torno das questões sociais e ambientais, garantir oportunidades econômicas por meio de uma informação de fato de interesse e resolver conflitos a partir, né, de processos de comunicação dialógica. As relações entre comunicação e desenvolvimento, elas vão buscar elementos teóricos e metodológicos em várias outras disciplinas ou áreas da própria comunicação e do próprio desenvolvimento, que tem um rol de algumas possibilidades em que se saca, digamos, né, referenciais para poder enfrentar as questões de pesquisa, enfim, como, por exemplo, estudos em política de comunicação, estudos de discurso, de identidade, de comunicação e saúde, comunicação pública, comunicação comunitária e assim por diante. Aqui seria um exemplo do que tem sido nossas questões, por exemplo, de pesquisa, que nós consideramos hoje passível de ser estudado a partir da relação entre comunicação e desenvolvimento dos seus referenciais. Então, rádios comunitárias, TVs comunitárias, agências de notícia voltadas para setores mais fragilizados, processos de comunicação interpessoal que envolvem organizações sociais, enfim, aqui a agência de notícias das favelas, por exemplo, como um exemplo de um tipo de mídia mais comunitária, alternativa, enfim, né, os conceitos eles não estão dando conta do que está emergindo, né, enfim, só para ilustrar. Particularmente, eu tenho trabalhado com essa relação de comunicação e desenvolvimento a partir dos estudos culturais. Né? Como eu disse antes, há várias possibilidades teóricas. Não há uma só, e isso é muito positivo. Né? E mesmo aqui, trabalhando com os estudos culturais, nós fazemos aproximações, né? Com os estudos de desenvolvimento, de território, de comunicação pública, eventualmente, de comunicação rural, dependendo do objeto que a gente tem que enfrentar. Que são algumas pesquisas já realizadas, eu vou passar um pouco mais rápido para não poder ter o tempo de chegar ao final com o caso de pesquisa, aqui algumas teses, mais no sentido de poder se visualizar os temas que a gente tem trabalhado.
E por fim, então, a terceira parte da minha fala, né, que vai no sentido de ilustrar o que as possibilidades de pesquisa, né, a partir disso que a gente tem falado aqui, pensado, das relações entre comunicação e desenvolvimento. Então, essa pesquisa nós fizemos, ela está praticamente encerrada, estamos fazendo uma publicação final agora. Desenvolvemos ao longo de 2014, a partir de 2014 até 2018, teve um financiamento, nada muito substancial, né, mas que nos permitiu ir a campo e conhecer então a realidade das famílias rurais que estão ligadas à cadeia agroindustrial do tabaco e a sua interação cotidiana com as tecnologias. Vou mostrar aqui. Nós trabalhamos a região em que fica a universidade que eu faço parte, se chama região do Vale do Rio Pardo, no Rio Grande do Sul, sul do Brasil. Os mapas tentam mais ou menos ilustrar onde fica. E depois fizemos um recorte, fomos a um município chamado Vale do Sol, né? Esse município, então, aqui tem algumas imagens que podem ilustrar. É um município que guarda semelhanças com o restante da região, né? É uma região em que predomina na atividade rural a produção do tabaco para exportação. O Brasil é um dos países que mais produz e exporta tabaco, e essa região sul do Brasil é a principal produtora. Nós temos a presença em Santa Cruz do Sul, que é onde fica a universidade, e é o município sede dessa região. Nós temos a presença de mais de 20 transnacionais do tabaco, tem a sede nacional delas ali, e são empresas, então, que subsidiam a produção, beneficiam e fabricam o cigarro. Parte do cigarro é fabricado em Santa Cruz, parte é fabricado no Rio de Janeiro. E, enfim, então nós escolhemos esse município por uma série de características, mas sobretudo porque também corresponde a uma certa semelhança com outros municípios da região. Vou voltar aqui um pouquinho. Trabalhamos, então, com a proposta de investigar a relação que se estabelece entre determinado grupo social, no caso, as famílias rurais da pequena agricultura, da pequena propriedade, que estão ligadas à produção do tabaco. E observamos a presença dos meios de comunicação, tanto os tradicionais quanto os novos, nessas famílias e a sua interação cotidiana. Foi uma pesquisa de caráter socioantropológico e fizemos algumas observações mais ligadas à geração e a gênero. É importante ter presente que essas famílias podem ser consideradas famílias de classes populares, porque são famílias com pouco capital, uma pequena terra, e muito dependentes dessa produção de tabaco, muito dependentes das empresas que fazem os contratos de produção e compra do produto agrícola que elas produzem. Então, a nossa pergunta era como que essas famílias da cadeia do tabaco, nesta dada região, vivenciam a incorporação das tecnologias de comunicação dentro do seu universo prático e dentro do seu universo simbólico, a partir do seu cotidiano. Trabalhamos, então, com várias idas a campo, fomos 2 vezes em cada família, fomos 3 vezes a cada família, 2 vezes para fazer coleta de dados e observação, enfim, e uma terceira ao final da pesquisa para fazer uma devolução dos resultados. Trabalhamos com 7 famílias que tinham pelo menos 2 gerações no lar, algumas 3, né? Então tínhamos crianças, jovens, adultos, idosos, e no meio rural. Observe, esse município é um município bastante rural, uma densidade grande, tem 11 mil habitantes ao total e aproximadamente 10 mil vivem no campo. Aqui são as casas de algumas das famílias e aqui são os membros das famílias com os meios de comunicação. Essas fotos fazem parte das nossas fotos de análise, nós fizemos várias, né? Essa especificamente é a foto em que cada um fazia fotografia com o seu meio de comunicação favorito, aquele meio que eles manifestavam como sendo o seu preferencial. Então já dá para a gente observar algumas coisas em relação à geração, por exemplo, né? O senhor idoso com
um apego ainda ao jornal impresso, e assim por diante. Aqui mais algumas fotos também. E a questão de gênero, né? Vejam que quem segura o celular aqui no casal é a mulher, isso é bastante significativo depois nos nossos resultados, né? Quer dizer, ele vem corroborar outros elementos que nós levantamos através de entrevista e observação. Bom, rapidamente algumas conclusões, depois a gente pode conversar mais nas perguntas, né? Então, nós observamos então o avanço da nova mídia, computador, celular, internet no rural brasileiro. Novos meios e meios tradicionais convivem, não há uma superação de um em detrimento do outro. No rural brasileiro se reproduzem as desigualdades, né? Esses meios chegam com diferenças, de acordo com o poder aquisitivo e outras questões das famílias, distância dos centros urbanos e tudo mais. A audiência dos meios muda de uma audiência coletiva, né? Veja-se, por exemplo, a família assistindo junto à televisão, para uma audiência individual. Vão surgindo também novas socialidades e novas ritualidades a partir desses meios. Há usos distintos a partir das gerações e dos gêneros. Há uma refuncionalização dos meios, ou seja, os meios não são usados só para aquele fim que necessariamente lhes é ofertado, né? Ou às vezes até para o qual compram, como por exemplo o telefone celular, que todos os membros de todas as famílias tinham, desde a primeira ida a campo que nós fizemos, mas em todas as casas, com exceção de uma ou duas, né, não havia sinal de celular. Mas o celular era usado quando se saía da propriedade, para ir à cidade e com outras funções, ouvir música, fazer fotos, etc. Assim os outros meios também. Os meios ocupam o tempo livre, o tempo de lazer dessas populações. As ofertas de lazer são cada vez menores no meio rural e os meios de comunicação vão suprindo isso de alguma forma, vão ocupando esse espaço. Há uma forte mediação institucional no acesso aos meios, principalmente através da escola, e isso faz com que, ou enfim, nos levou a entender que os sentidos dos meios de comunicação, principalmente da nova mídia, estão muito relacionados à socialização, à possibilidade de se comunicar, de se manter em contato com familiares, com o mundo, a questão da educação, ou seja, há uma aquisição pensando que os filhos terão melhores condições na sua vida adulta se tiverem acesso, por exemplo, a um computador, à internet e tudo mais. E nisso guarda relações, né, com a nossa discussão do desenvolvimento. Rapidamente, então, seriam essas conclusões, depois a gente pode desenvolver mais. Me disculpo de antemano porque estoy ayer con gripe y ahora con un poco de resabio, esa gripe, así que voy a toser bastante y ya me disculpo por eso. Mi nombre es Julieta Kelgian, como Rosario les comentaba, integro el Departamento de Comunicación de Facultad de esta universidad, la Universidad Católica de Uruguay, y la presentación que voy a realizar tiene como marco el cambio de paradigma en los procesos de comunicación a los que estamos asistiendo, en particular desde el acceso al patrimonio audiovisual, y así es como voy a enfocar la presentación. Identificamos este cambio de paradigma en la transformación del concepto de archivo, que va desde una concepción tradicional como entidad que custodia el conocimiento a una actividad procesual, un proceso de recuperación de prácticas y saberes que se encuentran en la comunidad, no en la institucionalidad archivo. Para ello tomaré como punto de partida la experiencia del proyecto Cine Casero, que surge del seno de la línea de investigación sobre preservación audiovisual del Departamento de Comunicación de la Universidad Católica.
línea de investigación, hice un resumen, intenté resumir un poco el panorama de la línea de investigación, pero básicamente se ocupa de la recuperación, investigación y digitalización con fines de preservación de materiales audiovisuales de valor histórico y patrimonial del Uruguay. El objetivo tiene un aspecto técnico, que es contribuir a la preservación audiovisual del cine y el audiovisual uruguayo, aumentando el catálogo de películas digitalizadas y accesibles, y lo hacemos a través de la investigación de los contextos de producción, del enlentecimiento del deterioro natural que las películas tienen, y a través de la obtención de copias de acceso de alta resolución en video digital para ampliar esta difusión pública. Voy a presentar este caso partiendo de 3 dimensiones del problema, y para ello me baso en la manera en que lo presenta el doctor Víctor del Río, investigador y docente de la Universidad de Salamanca, que él mismo define esta problemática como el archivo como una de las categorías más importantes, las formas contemporáneas de la cultura, y él presenta para pensar este archivo en 3 dimensiones: una política institucional, una histórica epistemológica y otra dimensión tecnológica y medial. Y en estas dimensiones les voy a presentar, con estas dimensiones adelante les voy a presentar el caso de cine casero. Brevemente explicando un poco estas dimensiones, bueno, en la dimensión política institucional remite a esta concepción del archivo como lugar del saber. Él se basa en la perspectiva de Foucault, y también en Derrida, en su texto Mal de Archivo, como el archivo como lugar que instaura autoridad sobre la custodia y la domiciliación de lo originario. Tiene por un lado instaurar la autoridad, pero por otro lado también domiciliar el origen, ¿no? Que por ahí etimológicamente va la definición de archivo. En el aspecto histórico-epistemológico, pensemos, vamos a desarrollar el caso más adelante, pensemos en esta perspectiva del archivo, donde la historia es contada a partir de los documentos que el archivo almacena, y eso habilita formas de conocimiento particulares, ¿no? En el tercer punto, la dimensión tecnológica y medial, el archivo se asocia al uso de las nuevas redes de información, y pensemos en el escenario del aumento exponencial que los productos audiovisuales en general tienen con la digitalización de los documentos, pero también al pensar en esta dimensión tecnológica y medial, reflexionamos sobre la naturaleza medial del registro en tanto inscripción. ¿Cuáles son las consecuencias que tiene inscribir este registro en mediante un soporte medial, ¿no? Un dispositivo medial, perdón. Esto también afecta a las formas de organización, de catalogación, de almacenamiento y recuperación de los documentos. Llamo documentos a vamos a llamar por ahora ítems del archivo, y de la mano de esta recuperación que hacemos de estos documentos está el concepto de acceso. Por eso hablamos del acceso al patrimonio audiovisual. Con una mirada más detenida, con un poco más de tiempo del que tenemos aquí en este espacio, podríamos pensar todas las relaciones y la manera en que están interrelacionadas estos 3 elementos. Pero por ahora voy a plantearles entonces en una introducción, después quizás si hay un momento, si hay más tiempo en la charla, podemos profundizar un poco más. Atendiendo a la dimensión político-institucional, el proyecto Cine Casero, entonces, se propone promover la preservación de las películas domésticas, amateurs y familiares, y en general el cine de no ficción, como lo define Karl-Plantinga, que por diversas razones no quedaron adentro de los archivos audiovisuales, y han permanecido bajo la custodia de personas no especializadas, pero interesadas en la conservación de la memoria. Ese es como el grupo al cual, de películas al que atiende el proyecto Cine Casero. Estas películas que vamos a buscar con el desarrollo del proyecto necesitan ser investigadas y sometidas a un plan de tratamiento documental, es decir, pensamos
tomamos de las ciencias de información el proceso de construcción del archivo, y este tratamiento documental va a enfocarse en dos problemas. En tratar de superar las malas condiciones físicas en las que las películas posiblemente se encuentran, de hecho se encuentran en malas condiciones, y también para superar la barrera tecnológica que inhabilita ver el contenido, acceder al contenido de esos documentos, de esas películas. El objetivo principal del proyecto Cine Casero en su primera etapa era de tipo didáctico y consistía en capacitar a las personas no especializadas en prácticas de conservación preventiva de las películas a justamente cuidar sobre la preservación de esos documentos propios de esa familia, por ejemplo, o de esa comunidad, y simultáneamente a nosotros como proyecto de investigación nos servía para mapear la existencia de ciertos registros audiovisuales, volviendo a la terminología de las ciencias de la información, documentos, que están por fuera del ámbito de los archivos. Con ese doble objetivo hicimos el proyecto Cine Casero, donde rápidamente, para que tengan una idea, muestro algunas de las instancias de los talleres que hacíamos en distintos ámbitos, con distintos públicos, donde se pone al servicio tecnología obsoleta desde el punto de vista del audiovisual, y se comparten documentos audiovisuales que están en poder de la comunidad, de las familias, mientras que difundimos algunas estrategias no especializadas de preservación. Yo hacía montones de años que yo lo veía, como ya en casa propiamente no está el reproductor de cinta, como que no se vive sin video. Hay fotos, pero ya no es lo mismo. De elementos que tienen que ver con nuestra profesión. Hace que podamos seguir guardando cosas y rescatando fotos y películas que no tienen ninguna función dentro de un cajón y que hay que hacérselas conocer a la gente. Nunca se me dio por a ver qué le iba a pasar a la película después. Y ahora tengo una gran necesidad de ir a la casa de mi abuela y pedirle a ver si tiene una de esas películas de antes, para andar a guardarla y o mostrarla a todos lados. En la primera instancia trabajamos en estos lugares, una localidad acá, un barrio de Montevideo, después en Fraiventos, Maldonado, y tratamos de abarcar distintos públicos, grupos etarios, con distintas, esto que vimos es un resumen de la instancia en Fraiventos, que es una ciudad en el litoral, en el litoral contra Argentina. La segunda etapa, y a partir de la localización de una película filmada en la ciudad de Paysandú durante los años 40, nos propusimos investigar sobre la pertinencia de estos registros documentales del pasado, estos documentos, con las características, dentro de estas características que yo había mencionado antes, el corte que habíamos hecho para el tipo de películas a las que se dedica el proyecto Cine Casero. Fruto de la serendipia, encontramos Paysandú, bella y heroica ciudad del litoral, o como me gusta más decir, la película nos vino a encontrar a nosotros. Esta es una película filmada en la década de 1980 por los estudios Cinesón, que retrata la ciudad a través de su arquitectura, personajes, industria, vida cotidiana de sus habitantes. Y bueno, y el proyecto se encargó de la recuperación técnica e histórica del film, y por eso conformó, es parte de la línea de investigación sobre preservación audiovisual.
Voy a dejar pasar unas, sin ánimo de spoilear, voy a dejar pasar unas, capaz que le pido al compañero que me baje el audio, así puedo hablar sobre las imágenes. Intentar reconstruir el contexto de producción de esta película nos llevó a recuperar también prácticas y saberes asociados a la comunicación. El video, pero bueno, tienen que quedarse a ver la película, no hay otra. Nos llevó a recuperar también prácticas y saberes asociados a la comunicación, como el trabajo de los camarógrafos desconocidos que circulaban por el interior del país, buscando oportunidades de trabajo a través del registro de acontecimientos políticos o sociales, de paisajes o personas, siguiendo los modelos de las vistas animadas de los albores del cine. Filmes institucionales, de propaganda, publicitarios o de familia, cuyo registro está prácticamente ausente de la filmografía nacional, que ofrecen una preciosa oportunidad para acceder a la memoria de una época, sus estructuras sociales, políticas y económicas. Estos camarógrafos de los estudios Cinesón de Montevideo llegaron a Paysandú, una ciudad del litoral de Uruguay, frontera con Argentina, para realizar una, abro comillas, filmación de los aspectos más interesantes de Paysandú, fin de la cita de una nota del Telégrafo del 17 de enero de 1938. Carlos Alonso, reconocido director cinematográfico uruguayo, visitó el diario con el objetivo de promocionar, el diario El Telégrafo con el objetivo de promocionar otra película de similares características que se estaba realizando ya en la vecina ciudad de Salto y aprovechó el momento para anunciar el proyecto. La película de Salto se desconoce. El mismo diario retoma el anuncio en otro artículo en 1941, sin embargo en los años siguientes no se vuelve a hacer mención de la película sobre ella o su entorno, hasta que en 1944 aparece una noticia, esto es bien reciente porque es fruto del trabajo de la asistencia de investigación de estudiantes de la carrera, aparece una noticia relacionada con un preestreno. Nosotros hicimos un trabajo de inspección fílmica del material, como les dije, no les dije, perdón, debería decir, y me lo voy a saltear un poco más rápido, la película está filmada en 35 milímetros en soporte de nitrato, cuenta con sonido, pero lo que nosotros encontramos, o llegó a nosotros, fueron 8 rollos, y como saben, el soporte de nitrato de celulosa es un soporte que requiere una especial manipulación, medidas de seguridad especiales para su manipulación. La película, por el estado de condición en el que se encontraba, no podía ser proyectada, no podíamos acceder al contenido, y aquí vuelvo a la dimensión tecnológica medial que menciona Víctor del Río, en este marco de las dimensiones sobre cómo pensar el archivo. Es un archivo, en este caso es un documento al cual no puedo acceder al contenido. Y lo que nos propusimos fue empezar a investigar este contenido y a través de una forma distinta a la cual está pensada para ser consumido, es decir, la proyección. Lo que hicimos entonces fue duplicar fotográficamente cada escena de la película, un fotograma de cada escena de la película, y para eso elaboramos un corpus de 500 imágenes correspondientes cada una a un fotograma particular de una escena, aproximadamente 500 imágenes. Posteriormente se acudió al asesoramiento técnico de la Cineteca de México, con el cual tenemos un convenio. Ellos han colaborado con nosotros en otros proyectos de la línea de investigación, y aprovechamos de su vasta experiencia en conservación fílmica y su infraestructura tecnológica, lo que nos permitió digitalizar la película. La copia digital nos permitió, ahora sí, asignarle un orden a los rollos. Nosotros recibimos 8 rollos desordenados completamente, aunque no fue posible determinar si la película estaba completa, no teníamos un guión de referencia para compararlo, lógicamente, y tampoco saber, dudas que persisten en la investigación hoy, ¿no? Saber si la película se corresponde con una única película como pieza. La digitalización también nos posibilitó la reproducción del sonido, de acuerdo con las posibilidades técnicas de la época. La película no cuenta con tomas directas de sonido, sino que lo acompaña una voz narradora, un voiceover que describe el contenido de lo que se ve en la imagen. El sonido esta no es la primera época, que son los años 40, pero el sonido al estilo de la época es bastante descriptivo, y
curiosamente el sonido no agregó ningún dato de lo que estábamos buscando para poder catalogar este contenido. Me voy a saltear un poco el video anterior, pero comentarles que decidimos hacer, para poder recuperar la información de contexto, y decidimos hacer un proyecto de catalogación colectiva en la comunidad de Paysandú. Hicimos 4 talleres donde llevamos primero este cúmulo de 500 imágenes. Estos talleres, dejar el video sin audio, por favor, de fondo. En estos talleres, acá hay imágenes donde las personas discutían el contenido de los fotogramas, trataban de identificar lugares, las personas que aparecían, tratar de datar la película. No lo dije, pero una vez que pudimos ver la película, no tiene ningún crédito de realización, no se conoce directores, no, era el estilo, ¿no? Entendimos que era una película informativo-documental, si lo pudiéramos categorizar en las categorías contemporáneas del cine, pero no tenía roles, no tenía fechas, el narrador tampoco agregaba esa información, y en estos talleres también la gente naturalmente traía sus materiales familiares y domésticos y los compartíamos, y esto enriquecía el contenido, en una práctica que la comunicación toma de las ciencias de la información y la archivística, que es la catalogación, ¿sí? La catalogación, me lo voy a saltear, pero es una herramienta de descripción normalizada que garantiza que un documento sea realmente testimonio de eso que está investigado. Lo que nosotros tratamos era, con estas herramientas de catalogación colectiva, tratar de recuperar el conocimiento que existía en la comunidad sobre las imágenes que se veían, y a partir de las narraciones que la película suscitaba. En principio no era la película, como verán, en principio eran los fotogramas. Y eso nos posibilitó también una recuperación de la oralidad mucho más espontánea que la película hubiera provocado si directamente la proyectábamos. Estas son imágenes de la no me va a dar tiempo de pasar todo este testimonio, pero cierro para que tengan una idea solamente con... Esto sí va con audio. Vale.
solamente un pequeño ejemplo. Después hicimos otras actividades además de los talleres, una proyección comunitaria, pública en uno de los lugares donde se pasaba cine históricamente en Paysandú, en el balneario municipal, una zona muy bonita junto al río se pasaba cine al aire libre, y también se recogieron impresiones. Además, este es un testimonio particular, pero lo más enriquecedor fueron los talleres. Solamente para cerrar, porque se fue el tiempo, los comentarios recogidos durante los talleres a través de las redes del proyecto, en la observación, en la etapa del cierre del proyecto, en la proyección, conforman que el acceso de la ciudadanía a los bienes culturales, tales como las imágenes históricas contenidas en esta película, ponen en evidencia aspectos afectivos, emocionales, lúdicos y educativos que vinculan a la comunidad con su pasado y favorecen los lazos de pertenencia. De esta forma, afectan a la dimensión histórica epistemológica y proporcionan nuevas formas de conocimiento, promueven, no proporcionan, nuevas formas de conocimiento de la comunidad de sí misma. A su vez, poseen una función especular. Las imágenes de la ciudad del pasado recomponen la unión entre el territorio con el significado atribuido a ese espacio en el presente. Eran muy comunes los comentarios sobre cómo había transformado o cómo era, por ejemplo, cómo había sido la construcción de un edificio emblemático para la ciudad, o de un predio donde antes había una plaza y ahora ha devenido en centro comercial, o ese tipo de vínculo natural entre el presente y el pasado. Estas cosas, esta puesta, este vínculo entre las imágenes y estos aspectos que tienen que ver con la memoria y con la identidad, son las que se ponen en juego en este proceso de catalogación colectiva. El proyecto sigue adelante, hay que documentar todas las observaciones, hay mucho para aprender metodológicamente, pero bueno, esto es lo que quería poner en común. La película se puede ver completamente digitalizada a partir de las 4 de la tarde acá en esta hermosa pantalla. Bueno, ¿cómo hacen para dialogar? Que es un desafío, me parece, ¿no? Yo trabajo haciendo también algo de danzas folclóricas latinoamericanas, y una pregunta que siempre me ronda a mí en la cabeza, que a veces nos hace, el tema de o conservar cosas y gastar recursos en conservación, o innovar, ver hacia adelante o ver hacia atrás, ¿no? Y si vemos hacia atrás, ¿qué tomamos? ¿Y qué tanto tomamos de algo que pasó? Y cómo poder sacarle, digamos, una utilidad práctica en esta lógica, digamos, de productividad que a veces tiene la innovación, ¿no? Digo porque yo trabajo justo en esa zona del folclore también, entre las otras cosas que hago, y esa es una pregunta que me han hecho. Bueno, pero ¿por qué no hacen bailes modernos? ¿Pero por qué no hacen danza? ¿Por qué ustedes se esfuerzan en ir a buscar en la historia, en los años 30, cómo se hacían en los pueblos las danzas latinoamericanas si no tienen ya utilidad? Ahora lo bailan reggaetón todos y estamos bajo la industria, ¿no? Warner, que ha sido distribuidora de música. Entonces, ¿cómo haces tú o este proyecto para poder contestar esa pregunta? No, ojalá pudiera contestar. Se me ocurren dos cosas de lo que estás diciendo. Justamente en el mismo texto de Víctor del Río, donde define archivo, que lo recomiendo, me acabo de dar cuenta que no puse la tarjeta de la bibliografía y les pido disculpas, pero en mi correo les puedo pasar la bibliografía que se para esta presentación. Él me cita a Boris Groys con un concepto y donde equipara la innovación a lo profano. En esta relación entre que el archivo conserva y custodia lo original, lo que nos viene, ¿no?, del origen, vamos a poner lo conservador, la perspectiva conservadora del archivo, lo profano, lo que queda por fuera, es lo innovador, ¿sí?
Entonces, abrir la investigación a las formas culturales que están por fuera de lo conservado en el archivo, de lo conservador, hay que identificar esas formas, cuáles son esas formas de lo profano, abrirlas. ¿Qué es lo que está pasando en nuestra contemporaneidad, no? Imagínate, pensar en todos los archivos de cosas insólitas que han surgido en los últimos tiempos. Lo que Víctor Terrio llama los hiperarchivos, ¿no? Archivos de cosas cotidianas, archivos de cosas profanas, eso es una innovación para la cultura. Pensando en tu caso, hay una falsa oposición entre lo nuevo y lo viejo, me parece, o por lo menos nosotros vemos así con el audiovisual. Este audiovisual, que verán que me faltó aclarar esto, las imágenes que vimos de la entrevista tiene en momentos distintas relaciones de aspecto y algunos efectos visuales, que son efectos. Todo lo filmamos en digital y también utilizamos cámaras VHS y cámaras analógicas con otra calidad de imagen y cámaras de definición mucho más altas, más contemporáneas, y todo eso estaba para ponerse al discurso de una película filmada en los años 40 en 35 milímetros, con una calidad aparentemente menor, ¿no? Entonces, lo que hicimos con este documental, que es más extenso, fue tratar de poner juntos lo nuevo y lo viejo, digamos. Y una de las conclusiones, por lo menos de los comentarios, es este efecto especular que tiene lo viejo hacia lo nuevo, ¿no? Esta cosa de ver en lo antiguo o en la tradición un espejo del presente. Se da naturalmente, esa reflexión está entre la gente, por ejemplo, entre la gente que estaba participando en el taller. Eso fue un hallazgo, nosotros no lo provocamos ni lo fuimos a buscar. Por ejemplo, trabajamos con muchos jóvenes, no trabajo con danza, pero pensando en la tecnología audiovisual, trabajamos con muchos jóvenes que integran naturalmente las tecnologías digitales de alta definición, o por lo menos ¿no? en un estándar de alta definición, en sus trabajos en el liceo, en secundaria, ¿no? Filman en Full HD y más, ¿no? Nunca habían conocido las técnicas cinematográficas, no conocen el procedimiento de los cuadros por segundo. Entonces, cuando les mostrábamos una película cinematográfica, y veían los fotogramas fijos, y decían, ¿cómo que desde esto se desprende movimiento? ¿Cómo? ¿No? Y empezaban a investigar, generaban formas nuevas de hacer audiovisual, hacían ejercicios, ¿no? Formas nuevas de usar el teléfono o la cámara de alta definición que usan para filmar. Eran estudiantes del bachillerato artístico, acá hay una opción de bachillerato. Y entonces, está para reflexionar, pero yo pienso en qué medida el dispositivo tradicional cinematográfico de cuadros por segundo, ¿no? Superado en la tecnología digital, o por lo menos superado en la forma de conocimiento, ¿no? Porque uno que filma una peliculita con el celular no es consciente del dispositivo técnico, simplemente filma, aprieta un botón y se olvida de la mecánica. En este joven lo que hacía era, esta investigación de lo viejo provocaba formas nuevas, ¿no? No sé, ejercicios de stop motion o ejercicios o maneras de mostrar lo de siempre, pero de una manera nueva. Entonces, hay una relación que se enriquece mutuamente entre, vamos a decir en la terminología de Groy, sería lo institucionalizado conservador y lo profano, ¿no? Una Felicitaciones por los ponentes interesantes. Pero yo voy a hablar en portugués ahora. Voy a hacer uma pergunta. Não é uma pergunta, mas uma contribuição ao seu trabalho. Você fala em territórios rurais brasileiros, mudanças que houve nos territórios brasileiros. A sua amostra dá conta de todo o Brasil? É por isso que eu acho que talvez uma sugestão, uma correçãozinha nesses termos. Porque você não está tratando do Brasil todo, e as diferenças são grandes. Né? É isso que eu... sim. Fiquei pensando onde eu tinha colocado isso. Sim,
Na verdade, assim, a primeira observação é que tem também uma recuperação bibliográfica, né, com outras pesquisas que já dão conta de outras presenças, né? Então, de certa forma, assim, a partir de uma revisão bibliográfica e comparando isso com o campo que nós fizemos, a gente pode dizer que há a chegada, o acesso, enfim, desses meios no campo brasileiro é diferenciado. Né? Mas, claro, que a região que nós analisamos é a nossa. Talvez cuidar como tem colocado isso, sim, não dá conta das outras regiões. Só no nível da recuperação bibliográfica. Né? Bem, boa tarde, prazer conhecê-la. A nossa tarde é em português, parece, não? Bom, eu quero fazer um comentário de algo que eu estou trabalhando com uma parte da Itália e que eles lá estão querendo lançar, são científicos, e eles estão querendo lançar a situação de desafios e inteligência. Por que estão procurando inteligência? Porque neste momento eles estão pensando que a maquinaria, a robotização vai ser tão grande no mundo, que perguntam onde vai ficar o papel humano. Será que a inteligência vai poder superar a máquina? Então, a Universidade de Cuiabá, no Mato Grosso, ela vai lançar um curso. Eu já estive com o programa, eu até estive trabalhando também, ajudando um pouco nessa área, e eles que estão procurando, o moderador é um científico italiano, que ele vai expor, ali vão trabalhar todos os docentes, já sejam com mestrado, com doutorados, alunos e etc. Então, o objetivo é que se lance todas as questões, não só de Mato Grosso, mas do Brasil inteiro, porque nosso país é um continente e ele é muito diversificado, não é? Já mesmo o colega, o doutor Ricardo, não é? Roberto, desculpe, ele falou, e eu apreciei muito seu trabalho, ele tem muito valor, mas, claro, é uma valorização da minoria, não? Porque é um espaço de terra muito pequenininho em comparação ao espaço terrestre que nós temos enorme. Mas está bem, isso aí é o que eu quero fazer a ressalva, que a Universidade de Cuiabá, ela também está utilizando uma parte do que você está lançando, ou seja, todos vão trabalhar com a sua inteligência, todos vão procurar expor situações reais, ou já sejam rurais, ou de cidades, ou de espaços dentro do Brasil, e nisso vão formar todo um contexto total de todas as coisas que o Brasil está fazendo, que pode fazer, e como vai trabalhar a inteligência humana para superar a máquina, e não a máquina superar o homem. Que isso é um temor que eles estão tendo. Era isso que eu queria dizer. Obrigada. Ok, gracias. Hace algunos años en París, en las Naciones Unidas, conocí, no es mi campo con la comunicación y el desarrollo, pero conocí a un investigador que en la ONU trabajaba mucho para la ONU, Alfonso Gumucio. Y Gumucio tenía este concepto de comunicación para el desarrollo. Y él trabajaba mucho en la zona andina, el mismo boliviano. Y la pregunta sería si ese concepto es el mismo que tú usas, yo no lo vi a él en las referencias, o si la comunicación y el desarrollo es un concepto distinto de para el desarrollo. A lo mejor me distraje y en ese momento yo no lo vi. Então, eu tenho adotado, não sei se temporariamente ou que
a ideia de trabalhar a comunicação, de pensar a comunicação e desenvolvimento, num primeiro momento para desvincular o que se pensa hoje, né, dessa relação mais instrumental de quando a disciplina foi criada e com esse nome, Comunicação para o Desenvolvimento. Mas se a gente vai fazer uma revisão na literatura, nós vamos ver que há várias denominações que convivem. Uma é a comunicação para o desenvolvimento, então há autores como o Múcio que talvez mantenha, né, mantenha essa terminologia original, talvez para fazer o vínculo, enfim, né? E há outros que preferem comunicação para o câmbio social. Há também os que têm adotado comunicação para o câmbio social sustentável. E há também só a denominação comunicação e desenvolvimento. Então, assim, não há grandes divergências conceituais hoje, eu diria. Porque há uma tentativa de atualização dessa área. E, embora, assim, às vezes os conceitos variem em termos discursivos um pouco um do outro, eles guardam a relação com uma ideia de uma comunicação que não seja só instrumental, que reconheça o processo de comunicação como um processo que envolve sujeitos, que pressupõe um diálogo, que, enfim, numa ideia de algo mais aplicado que envolva a participação, que seja um processo participativo, que não seja verticalizado, e que trabalham basicamente em duas frentes, tanto de pesquisa como intervenção. Uma seria a comunicação no sentido de fornecimento de informações, visando que essa informação se transforme em conhecimento, e um outro que é uma comunicação como uma intermediadora, né, na gestão de conflitos, de processos de governança, por exemplo. Mas ambas estariam reunidas dentro de uma mesma perspectiva, e por isso que eu falava em fragmentação da disciplina, né? Na verdade, não sou eu quem fala, né? É um autor, agora não me recordo o nome, que fala que ela está fragmentada nesse sentido. Ela tem vários centros pelo mundo, denominações distintas, né? Então que às vezes geram essa, não diria essa confusão, mas essa dúvida se trata da mesma coisa ou não, mas as perspectivas são parecidas. Em termos de pesquisa, sim, aí há a busca em referenciais teóricos, metodológicos distintos, alguns estudos mais culturais, outros mais políticos, né? Então, conforme a frente, né, vai se buscar referenciais distintos. Mas, assim, respondendo objetivamente a tua questão, seria isso que o Múcio fala em comunicação para o desenvolvimento. Que este autor, lo había marcado en el apunte para hacer un poco los nexos ahora en esta instancia, y este autor escribe mucho sobre Super 8 en América Latina y el uso de la cámara Super 8 como una herramienta, está pensando en este desarrollo, y a nosotros nos sirvió, a mí particularmente cuando estaba pensando en el marco de corte de estas películas, su definición del uso de la cámara en la comunidad. De hecho, tiene un manual precioso, Super 8 en América Latina, que está concebido como un manual para mostrar las diferencias, cómo la cámara, esa cámara Super 8, es una cámara doméstica en los años 80, 70 y 80, 70 ya no, los 70, cuenta de manera distinta, alternativa, a los medios, la realidad o lo que a la comunidad le interesa, ¿no? Y es bien interesante esa otra faceta de su contribución en la técnica audiovisual, ¿no? En la historia de tecnología. Tem uma questão que me parece, assim, não é algo que eu tenha, enfim, total certeza, porque não cheguei lá ainda. Mas, assim, a maioria dos autores latino-americanos incorporam a essa concepção uma visão crítica e geralmente começam, inclusive, os seus textos fazendo a questão de marcar isso, né? Que na verdade, assim, não basta só usar a comunicação de um outro modo, mas sempre falar em comunicação e desenvolvimento pressupõe pensar um desenvolvimento que também envolva uma mudança estrutural. E se nós trabalhamos com os europeus, norte-americanos, nós não vamos ver essa introdução.
é uma quase que uma suspeita minha, assim, de que haja dois, né? Não sei se o Roberto também que tem essa entrada na área percebe alguma coisa assim. Então, os textos que eu tenho visto é isso. Então, ações de uso dos meios, mas sem necessariamente fazer uma vinculação com algum tipo de questionamento, né? Que, bom, não basta só fazermos rádio comunitária ou pensarmos isso, senão discutirmos o modelo de desenvolvimento, né, da sociedade. Então, aí talvez tivesse alguma diferença, né? Bueno, Ángela, una curiosidad. Ustedes tienen un observatorio. ¿Con quiénes hacen ustedes la investigación? ¿Con los líderes sociales, con políticos? ¿Quiénes son los sujetos con los cuales ustedes llevan a cabo la investigación? Bom, por meio do observatório e também, de uma forma geral, depende da pesquisa. A maior parte das nossas pesquisas são com investigadores, parceiros de outras universidades ou nós mesmos. Mas em algumas situações eventuais, eu digo eventuais assim, quando se há, por exemplo, um financiamento que permite, né, ou uma demanda mais específica da sociedade, nós fazemos também com organizações. Vou dar um exemplo, né? A universidade, não só a que eu atuo, mas várias do sul do Brasil, tem uma vinculação muito grande com uma organização regional que existe no Rio Grande do Sul, chamada Conselho Regional de Desenvolvimento, ou Conselhos Regionais de Desenvolvimento. Então, na província do Rio Grande do Sul, há 24, se eu não me engano, divisões regionais em forma de conselhos. Esses conselhos fazem uma discussão e um planejamento para o desenvolvimento regional, e esse processo está associado a uma consulta popular para uso de recursos do governo do estado. Se não me engano, também é 1% dos recursos, e com alguns problemas, porque nem sempre esse 1% é repassado. Mas já existe há 5 anos, se eu não me engano, os conselhos existem, eles são consolidados, são legais, assim, né, viraram lei, e nós temos vários projetos. Cerca de 10 anos atrás foi feito o processo de planejamento estratégico do conselho. O ano passado foi feito novamente, então para os próximos 5 anos, várias universidades do Sul fizeram um projeto grande, financiado pelo governo do estado, e elaboraram em conjunto com esses conselhos, que são representativos, né, tem uma representação de várias áreas da sociedade, inclusive os governos dos municípios, e elaboraram então um diagnóstico e depois o processo de planejamento. Então, há algumas pesquisas que nós conseguimos fazer. O que nós fazemos mais, né, e isso tem a ver com a nossa realidade financeira, é fazer esse tipo de ação por meio das teses dos nossos alunos, muitas vezes, né? O aluno de doutorado tem um trabalho de 4 anos e normalmente esse aluno de doutorado que nós recebemos já é um aluno que está inserido em alguma organização, uma organização cooperativa, uma ONG, um conselho desses, né? Temos muita gente que vem desses conselhos, e às vezes ele está na universidade e está nesses lugares, né? E ele vem trazer a sua questão de tese, que tem uma estreita relação com alguma dessas problemáticas. Então, quer dizer, por meio da tese, embora não seja o objetivo da tese resolver alguma questão, né, de ordem prática, mas a gente consegue fazer algum tipo de estudo, principalmente, em compreender essa realidade e às vezes até fazer algum tipo de intervenção também, né? Mais ou menos direta, né? Sí, tenía una pregunta.
En primer lugar, felicitarlas a las dos porque fueron excelentes presentaciones. A mí me queda una duda con respecto a lo que tú decías. A ver, el tema de las denominaciones es muy importante, ¿verdad? Es un punto de partida. El tema también de tener instrumentos comunitarios como radios comunitarias, como distintos tipos de vías de comunicación. Ahora, ¿cuáles son los supuestos básicos que te planteaste para hablar de comunicación y desarrollo? Es decir, el tema del desarrollo per se no está clarificado. O sea, desarrollo, ¿en qué sentido? O sea, para mí desarrollo relacionado con comunicación no es mi área, adelanto, no es mi área. Tiene que ver con fomentar, promover, digamos, poner la chispa en lo que tiene que ver con el espíritu crítico de la gente, porque tú puedes hacer comunicación dirigida al desarrollo en el mejor de los sentidos, pero el receptor, ¿cómo lo testeas? Porque, por ejemplo, te doy un ejemplo de algo que tú seguramente me lo vas a poder aclarar. Por ejemplo, en un tiempo trabajé con Watch Media de Canadá. Solamente teníamos que testear el tema de lo que salía en la prensa. No lo que los lectores o oyentes o espectadores percibían o transformaban en nuevos conceptos y nuevas miradas de la realidad. Esa es la pregunta. ¿Te quedó clara? Perdón, porque... Creio que sim. Bueno, gracias. Bom, então, eu cheguei a projetar um conceito de desenvolvimento, pelo menos para situar, né, da onde falamos. Mas é claro que não existe um só conceito, uma só perspectiva, né? No mínimo duas, aqui está e aqui teremos, no mínimo isso, mas há muitas. Não há uma homogeneidade também dentro da pesquisa em desenvolvimento regional. Só para pegar o caso brasileiro, não há nem talvez se queira isso, né? Conceito único, mas há mais ou menos uma orientação que caminha nesse sentido, de um desenvolvimento pensado a partir das sociedades que o querem, né? Se o querem, né? E como querem, né? Que ele seja, então, incorpora a participação aí nesse sentido, né? Não um desenvolvimento planejado e verticalizado, seja qual instância, nacional ou internacional, e colocado sobre o território. E, então, que ele venha do território, de processos participativos, e que ele tenha um olhar multidimensional, ou seja, não seja só um desenvolvimento econômico, né? Que ele tenha uma dimensão sustentável ambientalmente, politicamente, no sentido de promover a participação, a democracia, né, a cidadania, que ele seja também, que observe os aspectos culturais, né, que nasça e que respeite esse ambiente cultural onde ele é pensado, enfim, e identitário também. E, então, assim, mais ou menos é por aí que pensamos. Claro que isso não é uma coisa muito simples, porque aqui falo como área acadêmica, né? A área guarda um resíduo, digamos, muito forte da perspectiva econômica e dessa visão linear. O primeiro trabalho que a gente faz com os nossos alunos de mestrado e doutorado, não sei nem se é o primeiro ou se ele vai até o fim, é uma desconstrução da ideia de que existe um só desenvolvimento, que é esse que está, né? E que ele tem que passar necessariamente por uma questão de crescimento econômico, né? E vários estudos que a gente fez, principalmente os que envolvem uma dimensão mais social, política, em que se ouve sujeitos, né, nessas pesquisas, nós vamos ver que
que muitas vezes o que nós julgamos não ser desenvolvido, né, pensando aqui, quase uma fala de senso comum aqui, se considera. Né? Então, vou citar um exemplo de um aluno de mestrado que muitos anos atrás fez uma dissertação e fez uma dissertação aqui na fronteira no Brasil, na fronteira com o Uruguai, com o peão campeiro. Não sei se, acho que é claro, né, para todos. E ele ele fez um trabalho etnográfico de compreender como que o peão, qual era a percepção dele sobre desenvolvimento e sobre a sua região ser desenvolvida. Porque no Brasil, no Rio Grande do Sul, existem vários estudos de que uma parte sul, mais ao sul, né, do Rio Grande do Sul, não é uma região desenvolvida, porque tem a sua economia calcada na pecuária extensiva, na atividade primária, tem uma série de questões, enfim, discutíveis, mas às vezes corroboradas pelos índices, né, de desenvolvimento, os indicadores de desenvolvimento. E esse estudo acabou concluindo, aqui falando de uma forma muito genérica, que o peão se sentia num lugar muito rico. Né? Era um lugar que tinha terra, que tinha horizonte, que tinha carne, que tinha fartura, na visão dele, né? E que também nós podemos, enfim, questionar essa visão, né? Porque afinal a terra não era dele, né? Mas isso de ouvir o sujeito. Então, assim, não é todo o trabalho que nós fazemos isso, nem sempre conseguimos, mas é um desafio, né? A gente pensarmos em desenvolvimento, mas vermos também o que desenvolvimento esses sujeitos querem e como podemos, muitas vezes, né, quando não se tem clareza disso, trabalhar com eles. Né? Não sei se respondi. Sí, porque estamos, Yo tengo una. estamos sí. sí, Quiero solo, no, tengo una última pregunta muy chiquita a Josefina, ¿no? Julieta, perdona. Julieta, primero que nada, felicitaciones por la recuperación. La recuperación del trabajo cultural, de archivo, territorial, es muy importante, sobre todo lo que tiene que ver con el interior del país también. Y me parece que también no es azaroso que la película se haya llegado a filmar o a rodar en su momento, por más que no haya sido exhibida en Paysandú, dado que Paysandú fue en su momento una de las ciudades más industrializadas del interior, y que yo de hecho soy de allá, y contaban los 80, contaba con 3 salas de cine de esas mastodónicas, que es algo inusual, ¿no? Pero quería hacerte 2 preguntas, por lo menos para el interior. Primero, si habían proyectado allá la película. Sí, no me dio la presentación, pero hicimos. Bien. Y la segunda, si habían, por más que esto es posterior después al trabajo de archivo, habían entablado en algún vínculo con la sección de políticas públicas que tienen a llevar materiales audiovisuales a la tercera edad para poder, digo, ya que hay determinados dispositivos de accesibilidad, llevar el film al público objetivo de tercera edad sanducero. En ese sentido, que creo que sería de mucho interés. Gracias y felicitaciones. Sí, se proyectó la película, no me dio la presentación, se hizo una proyección pública, asistieron cerca de 300 personas. No es la única película que hay del interior del país. A partir de esta primera investigación se reconocieron posiblemente existan 16 películas más de este estilo de distintas ciudades del interior. Y sobre lo que decía sobre la difusión, bueno, especialmente este proyecto por el corte que tiene, porque corte epistemológico, constructivo, de la construcción epistemológica del tipo de cine, en realidad, no por el corte, por el tipo, evitó toda institucionalización de la difusión en el principio, para tratar de que estos saberes de la comunidad se expresaran de una manera más espontánea, menos dirigida. Puede venir otra etapa, seguramente. El llamado está abierto a todos los que quieran sumarse, pero puede venir otra etapa donde la difusión se encare por otros canales y con otros públicos, seguro. Sí, sí.